As últimas observações e ainda falta muita coisa. Eu queria fazer aqui 2 observações. A primeira, existe a chamada ira coletiva. É perigosíssima. Ira coletiva é quando há uma comunicação de raiva em grupos de pessoas, em hordas de pessoas. Isto é comum com as zebras, com os animais e assim por diante. Por exemplo, o linchamento de grupos de pessoas, ou seja, plebe, linchar uma pessoa por achar que aquela pessoa fez alguma coisa errada. E aí, se você estivesse sozinho, você ia ponderar. Mas no grupo alguém começa a gritar alguma coisa, aí vai a bagunça toda e a ira se transforma em ira coletiva. Há casos, por exemplo, eu falei do Air Raid, né? Há casos, por exemplo, em aviões, o avião está parado lá no pátio porque deu um problema técnico, etc. E o comandante não liga o ar-condicionado, o pessoal vai suportando. Individualmente, ninguém tomaria nenhuma decisão, mas basta alguém começar a reclamar em voz alta e gritando: não vai arrumar esse negócio, não vai deixar a gente descer. Ou daí, a pouquinho, é um tumulto dentro do avião, costuma até dar problema sério. Ou seja, a ira coletiva ela é irracional. Se a ira individual ela já tem um componente de racionalidade, quando se trata de uma ira coletiva, com populações e assim por diante, aí o negócio fica completamente incontrolável. A melhor coisa que você tem que fazer quando há esse tipo de coisa é se separar, porque não é legal, você será contaminado também, mesmo sem querer. Não é assim? Com certeza. Uhum. É igual a gente estava conversando aqui, né? Eu acho que quando você está com sentimento assim, o melhor remédio é ficar calado. E se afastar. Se afastar para Senão você vai ser contaminado também. Agora, eu não poderia deixar de concluir, como é uma emoção, um sentimento, a ira faz parte da nossa vida. Eu estava comentando, quem que não fica com raiva quando liga lá para reclamar no banco, no cartão de crédito, ou não sei o quê, e começa aquele, aperta o número 2, aperta o número 3, aperta o número 4, depois que você apertou tudo que tinha que apertar, aí atende uma vozinha lá e quando você fala o que é, não, você deve estar ligando para o número tal, porque aqui não é isso. Quem que aguenta? Ninguém aguenta. É difícil, né? Então nós temos raiva. Agora, eu devo dizer e termino, porque nós temos que resolver aqui e responder as pessoas também. Muitas coisas boas, até construções que eu fiz na vida, foi por causa de raiva que eu tive. Alguém fez uma crítica, eu fiquei com muita raiva daquela crítica e sabe como eu compensei isso? Ele me criticou. Eu me lembro de uma vez que eu estava chegando numa paróquia e aprendi no tempo de seminário, na pastoral, que você, quando chega numa paróquia, você tem que ficar em observação durante algum tempo. O padre, naquela época, o meu professor de pastoral, falou 1 ano de observação antes de pegar a coisa, né? A paróquia e dar o molde que você quiser. Aí eu sei que ainda estava lá uns 4, 5 meses nessa paróquia, aí as pessoas me criticando e falando assim, não sei o quê. Eu falei, calma, gente, eu ainda não fiz nada. Aí eles falaram, por causa disso mesmo, que você não está fazendo nada. Aí eu falei, Então vamos fazer. Mas é até um conselho bom, né? Tipo, se a pessoa usar um sentimento que teoricamente é negativo para fazer uma coisa positiva. E a partir daquele momento eu construí uma sede paroquial maravilhosa, hoje está lá, 4 andares. Eu construí uma creche para crianças pobres. Eu construí depois uma creche para as crianças menores, ficaram maiores depois de 10 anos, uma outra creche. Aí eu deixei uma paróquia. Agora, se não fosse esta raiva que eu tive, no meu entender, estava fazendo uma coisa, seguindo uma coisa boa. Não faço mais isso. E a pessoa ter feito essa crítica, foi muito boa esta raiva. Ela foi construtiva. Portanto, há raivas e há iras que, se você pode transformá-la positivamente, vai ser uma coisa boa. E a gente não pode, naturalmente, viver assim, simplesmente passivamente. Deixa para lá, etc. Não, a raiva pode servir de estímulo para fazer coisas boas.
né? E aí, o que você tem agora aí? Vamos responder aqui as últimas perguntas. Eu deixei para o final aqui umas perguntas que não tem muito a ver com o tema, né? Para a gente terminar o tema. O Sérgio Silva, do bairro Glória, e gostaria de saber se o Papa Emérito Bento XVI fez alguma publicação depois que renunciou. Ele pergunta isso porque ele gostou muito de ler uma publicação dele no livro... semana passada você questionou o meu italiano? Questionei. Caritas in Veritate. Guilherme, mas dessa vez você errou totalmente, porque isso não é italiano, é latim. Mas falei bonito, pelo menos. Falou certo, mas é latim. Se for... Tá certo. Tá vendo? Não pode sair do script. Quando sai do script, fala bobagem. E eu até pensei que eu vou mostrar aí. Tentei transformar a minha ira em algo bom, estragou. Responde a pergunta. Não, eu quero falar o seguinte. Não, publicação oficial, não. O Papa Bento XVI, Papa Emérito, antes de ser Papa, ele já tinha dezenas e dezenas de livros publicados, porque ele é um grande teólogo. E depois que ele deixou o ministério petrino, ele continua publicando como teólogo, né? como uma pessoa das mais gabaritadas na área da teologia, inclusive da igreja, porque a tese de doutorado do jovem Bento, né? Jovem Ratzinger, né? É sobre a igreja, o novo povo de Deus. E, portanto, ele continua publicando, mas não como papa, mas como teólogo. A Maria Rodrigues, do bairro Novo Riacho. Vai ter italiano agora? Não, né? agora Vou até concentrar no português aqui para não piorar mais ainda a situação. Ela faz a seguinte pergunta. Padre, eu fiz uma promessa de não cortar o cabelo, mas por questão de saúde preciso cortar. Como fazer? Cortando. Corta o cabelo, qual o problema? E como que fica a situação da promessa? Troca por outra coisa, corta a pestana, corta as unhas, enfim. Na verdade, não precisa de cortar nada, né? Estou brincando, mas substitui por uma oração de um terço, uma liturgia das horas, enfim. Gente, Deus, não pensem que Deus joga conosco, Ele não joga. A Maria José, lá do bairro Buriti, está perguntando quando que será a próxima viagem para a Terra Santa, se tem alguma previsão. Próxima viagem nossa agora para a Terra Santa já passou, você tem que procurar outro grupo, porque a gente vai fazer Terra Santa todo ano, né? A próxima viagem nossa será para a Croácia, inclusive fazendo uma passada por Medjugorje, Croácia, em junho do ano que vem. Mas a Ângela do Mas temos um VT, né? Peraí. Vamos passar o VT. Tá. Você já se sentiu irada alguma vez? Já. Acho que todo mundo, né? A gente já passou por essas coisas assim, muito fortes. Com uma pessoa, com o pai, com a mãe, com alguém, com um amigo. A gente sempre passa por isso. É possível se controlar no momento de ira? Olha, é possível sim, porque assim, claro que isso precisa de um autoconhecimento e autocontrole, né? Que isso é uma graça de Deus, na verdade. Né? Então, assim, é super possível, mas a gente precisa também ter consciência daquele momento, entendeu? Porque às vezes não é algo sobrenatural, é algo que está dentro de mim e que eu possa controlar, entendeu? Acho que dá. A ira é só negativa ou também pode ser positiva? Olha, eu acredito que ela pode ser positiva a partir do momento que eu começo a me perceber, entendeu? Porque a partir do momento que eu começo a ser muito irada, tipo assim, constantemente, eu vou começando a perceber, pera, eu tô pecando nisso, tá ferindo a pessoa. Porque a gente começa a se perceber, porque a gente vê que fere outra pessoa, entendeu? E não só eu, entendeu? Então acho que dá pra super se perceber e se policiar. Epa, pera, acho que não é dessa maneira, enfim. Qual é a melhor atitude diante de alguém visivelmente irado? Eu acho que é se calar, assim, sabe? Mas não se calar de uma maneira que ele se sinta oprimido ou desvalorizado. Mas se calar, eu acho que esperar. Porque às vezes a gente também fica, a gente se cala e é indiferente. Mas se calar, esperar ele terminar, né, aquele momento, aquele processo que ele tá vivendo. E depois tentar, né, ajudar ele de alguma forma, sem se irar também. Porque senão ira com ira aí gera uma morte. Gostei, foi muito legal. Aliás,
a gente percebe que todas as pessoas entendem muito bem que a ira não é um pecado. E todo mundo fala que a gente tem os momentos de ira, a gente não pode prejudicar os outros, algumas vezes prejudica, tem que pedir desculpa, pedir perdão e assim por diante. Você ia falar uma? Faltam as últimas 2 perguntas aqui, uma da Ângela, do bairro da Graça. Ela gostaria de saber em qual parte da Bíblia está escrito ainda que eu falasse a língua dos anjos. São Paulo, Carta aos Coríntios, o Hino da Caridade, até música, viu? Renato Russo. Capítulo 13 das... Ai, meu Jesus, agora você me apertou. Acho que é segunda ou primeira carta aos Coríntios? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Termina o capítulo 12 e começa o capítulo 13. Tá bom? Mas só uma curiosidade. Como que seria, tipo assim, quando fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, tem alguma semelhança com aquela oração de línguas? Alguma coisa assim? Nada a ver. O que São Paulo está dizendo é que eu posso ser uma pessoa maravilhosa, posso ser inteligentíssimo, posso ser santíssimo, posso fazer milagre, posso falar em línguas, mas se eu não tiver amor no coração, não vale nada. É isso que São Paulo fala. É belíssimo o hino à caridade, né? A última pergunta aqui é da Dalva, lá do bairro Santo Antônio. Ela pergunta assim, como saber se tem um encontro com Jesus? Se sou apaixonada por ele, mas nunca tive um encontro com ele. Quando que ela sabe que ela teve esse... Olha, encontro com Jesus é no sacramento, de modo especial na Eucaristia. Esse é o encontro, é pela fé e pelo sacramento. Encontro pessoal com Jesus só os apóstolos tiveram. E eles nos garantem que nós podemos nos encontrar com ele pelos meios ordinários que ele nos deixou, tá? Palavra, os sacramentos e as pessoas. Voltamos daqui a pouco.